Olá, hoje a gente mergulha em Gênesis capítulo 11. É um texto curto, mas, nossa, muito denso. Tem dois momentos ali cruciais, a famosa Torre de Babel e, logo depois, o comecinho da história de Abrão. A gente tem aqui uns comentários e análises para tentar destrinchar isso tudo. Exato. E vamos investigar justamente a conexão, né, entre esses dois eventos. Primeiro, essa rebelião toda unificada em Babel, e logo em seguida, um ponto de partida surpreendente para o plano de Deus, com uma figura assim totalmente inesperada. O objetivo é captar a mensagem central por trás disso. Perfeito. Então vamos lá. A história começa com todo mundo unido, né? A humanidade toda num lugar só, a planície de Sinar, lá na Mesopotâmia. E falando a mesma língua. Isso. Aí surge a ideia, construir uma cidade e uma torre. Uma torre que chegue aos céus. Provavelmente um zigurate, certo? Aquelas pirâmides em degraus. Sim, tudo indica que era um zigurate comum naquela região, servia como um tipo de elo, sabe, entre o céu e a terra. Mas o que chama a atenção mesmo é a motivação que eles declaram: façamos para nós um nome, e também para que não sejamos espalhados. Isso é uma afronta direta à ordem que Deus tinha dado lá em Gênesis 9 para povoar a terra. É um ato de orgulho, de querer autonomia. Tem uma exibição de tecnologia também, né? Usando tijolos bem cozidos, betume. É verdade, tecnologia de ponta para a época. Exato. E talvez um medo, né? Um medo de perder o controle, de se dispersar. Queriam criar um centro de poder humano, meio que independente de Deus. E tem aquela parte com uma ironia fina. Deus desceu para ver a cidade e a torre. Como se lá de cima a tal torre grandiosa fosse minúscula. Exatamente. É uma imagem muito forte. Deus avalia a situação e percebe que aquela unidade e a língua única eram só o começo, sabe? Das ambições deles. Se continuassem assim, nada ali seria impossível, o que poderia levar a mais orgulho, talvez tirania. Entendi. E a intervenção divina, desçamos e confundamos ali a sua língua. É interessante esse plural, desçamos. Alguns intérpretes veem aí um vislumbre da complexidade em Deus, muito antes da doutrina da Trindade ser, digamos, formalizada. Que interessante isso. E o resultado é o caos total. Ninguém se entende mais, a construção para, Para tudo. e aí Deus dispersa eles pela terra. No fim, cumpre o propósito original dele, né? De povoar o mundo. E a cidade ganhou o nome de Babel, que em hebraico soa parecido com confusão. Pois é um jogo de palavras irônico, né? Contrastando com o possível significado babilônico de Porta de Deus. Esse evento todo, que alguns ligam à época de Peleg, o nome dele significa divisão, olha só, expõe essa tendência humana à rebelião. E mostra como são instáveis as sociedades que se afastam de Deus. Babel vira esse símbolo, né, do poder do mundo que se opõe a Deus. E olha que contraste, eles queriam fazer um nome para si, mas logo depois Deus vai prometer fazer grande o nome de Abraão. Boa conexão. E falando em Abrão, depois desse juízo de Babel, a narrativa dá uma virada. Entra uma genealogia, ligando Sem, o filho de Noé, até Terá, que é o pai de Abraão. Então, essas listas genealógicas podem parecer meio secas, né? Mas são fundamentais. Essa aqui conecta Abraão lá atrás com Sem e, por fim, com Adão. Mostra a continuidade do plano de Deus, preservando a linhagem da promessa, aquela de Gênesis 3 e 15. Certo. E destaca Aber, que é o ancestral dos hebreus. Outro detalhe interessante é notar a diminuição da longevidade das pessoas depois do dilúvio. O texto registra isso. Aí somos apresentados à família de Terá. Eles moravam em Ur dos Caldeus. A arqueologia confirma que Ur era uma cidade bem avançada para a época, lá na Mesopotâmia. Terá tem 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Isso. O Harã morre cedo, deixando um filho, Ló. E Abraão se casa com o Sarai, que a gente descobre depois que era meia-irmã dele. E ela era estéril. E aqui vem um ponto, assim, crucial. E talvez até um pouco chocante se a gente olha para Josué 24.2 e para o contexto da época. Essa família, incluindo o próprio Abraão, antes de Deus o chamar, não era devota ao Deus único. Sério? Sim, o texto de Josué diz que eles serviam outros deuses lá em Ur.
provavelmente cultuavam deuses da lua, como Nana ou Sim, que eram muito populares naquela região. Ou seja, Abraão veio de um contexto pagão, politeísta. Nossa, isso muda bastante a perspectiva. Como é que a gente entende o chamado dele sabendo disso? Gênesis 11 diz que Terá, o pai, pegou família e saiu de Ur em direção a Canaã, mas eles pararam em Harã. Como isso se encaixa? Ótima pergunta. É que o livro de Atos, lá no capítulo 7, dá uma informação chave. O chamado original de Deus para Abraão aconteceu quando ele ainda estava em Ur, antes mesmo de irem para Harã. Ah, entendi. Deus, por pura iniciativa, por graça soberana, chamou esse homem que vinha de um contexto idólatra para sair da terra dele, da parentela dele. É bem provável que a decisão do pai, Terá, de começar a viagem tenha sido motivada por essa visão ou chamado que Abraão recebeu. Faz sentido. Só que eles pararam em Harã, talvez por iniciativa de Terá, né? Abraão até prosperou lá em Harã, mas ele só retomou mesmo a obediência total ao chamado original depois que o pai dele morreu. Então, a parada em Harã foi tipo um desvio do plano inicial. Isso reforça muito a ideia de que a escolha de Abraão não foi por mérito dele, né? Exatamente. Foi um ato de pura graça. Soberana. Deus escolheu começar seu grande plano de formar uma nação que abençoaria o mundo todo a partir de quê? De um casal já idoso, vindo de um ambiente idólatra e com a esposa estéril. É um padrão divino, sabe? Usar o que o mundo considera improvável, desqualificado. Fascinante. O capítulo começa com a humanidade tentando chegar ao céu pelo próprio esforço, lá em Babel, e termina com Deus descendo para chamar um indivíduo improvável para iniciar seu plano de redenção. Que virada! Precisamente. Gênesis 11 nos deixa com esse contraste muito forte. De um lado, a ambição humana, coletiva, buscando glória, segurança, mas a parte de Deus. O resultado? Confusão, dispersão. E do outro lado, a iniciativa surpreendente de Deus, escolhendo o inesperado, o aparentemente fraco, para começar algo totalmente novo, redentor. A busca humana por fazer um nome para si versus Deus concedendo um grande nome. Fica a reflexão, então, como essa dinâmica, essa tensão entre a nossa busca por autonomia, por segurança, às vezes disfarçada em grandes projetos, e a forma surpreendente como a graça de Deus age, muitas vezes onde a gente menos espera, como isso continua relevante hoje em dia. É algo para a gente pensar. Até a nossa próxima análise.